não tem problema com foco, você tem problema com uma dor mal resolvida. Você tem problema com uma dor mal resolvida e eu te compreendo muito bem, porque eu por muito tempo também tive esse mesmo problema. Mas diferente de que eu tive que errar muitas vezes, eu gostaria de compartilhar meu erro com você. E aí você aprender com o meu erro e não cometer mais ele. Para quem não me conhece, eu sou JC, criador de Doutrina de um Homem Só. E se esse vídeo fazer sentido para você, me dá um pouquinho da sua atenção. Tem dias que a gente sente que trabalha muito, né? E quando chega até o final do dia, você olha e simplesmente diz assim: nossa, eu trabalhei demais. Mas aí você dá uma olhada em tudo que você fez e de fato você não fez muita coisa. E aí vem uma frustração gigantesca. Porque tu fala assim: nossa, eu fiquei o dia inteiro fazendo muita coisa. Mas no fim, essas muitas coisas que você fez não tinham uma grande relevância. E muitas vezes você vai acabar se questionando por algo que aconteceu comigo. Muitas vezes eu me questionei que eu era burro, sabe? Que eu não tinha foco, que as coisas... Por que eu desperdiçava tanta energia em uma coisa que às vezes não tinha sentido? Você acaba abrindo 20 abas, fazendo isso, fazendo aquilo, e no fim você acaba se frustrando. Mas foco, ele não é talento, tá? E eu até anotei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Foco não é talento, foco é consequência. Consequência de uma direção clara, de limites fortes e de uma vida limpa. E basicamente isso, ele vem muito associado a uma rotina. E o que essa rotina normalmente ela é? Eu sei que muitas vezes as pessoas vêm e falam a mesma coisa. Ah, porque você tem que fazer uma academia. Ah, porque você tem que fazer uma leitura. E é isso, irmão. E aí você vai dizer assim: ah, Jonathan, mais um papo né, JC, mais um papo de novo das mesmas coisas. Só que eu vou te falar como isso muda. Porque quando você vai pra academia, de fato, e aí tem dias, e eu até vou te dar uma experiência que eu tive no box, é que você vai, e aí tem dias que você não consegue empurrar o mesmo peso que você estava puxando, sabe? Você não consegue se concentrar muito direito, aí você começa a querer ficar ansioso, e aí, sabe o que normalmente é a tua fuga? Normalmente o celular. Só que quando você tá na academia, a ideia é não pegar o celular, o máximo, pegar o celular para colocar uma música e só, sabe? Desativar as notificações ali e não olhar, sabe? E não olhar mesmo. E eu vou te falar, é muito bom. Porque quando você começa a treinar, você vai lá e se frustra. Aí no outro dia você fala assim: não, amanhã eu vou voltar lá e amanhã é meu dia. E amanhã tu volta e aí tu faz melhor do que hoje. Aí no outro dia você vai lá e tu quebra de novo, tu não consegue fazer. Aí no outro dia você vai. E aí começa a criar uma coisa que é necessária para nós homens, que é a competição. Você tem que competir com você mesmo. E às vezes até mesmo fazer uma famosa competição imaginária. Aquela competição que você está competindo com alguém e a pessoa nem sabe que você está competindo com ela. Mas é bom. Às vezes você olha que o cara tá pegando 14 quilos, a mesma coisa que você tá pegando. Fala: não, eu vou pegar 16, vou pegar 20, sabe? Vou pegar mais, vou fazer mais que o cara. E você vai entender que você vai começar a perceber que às vezes a pessoa também, tipo, ela vai dar uma olhadinha assim, e a pessoa vai aumentar. E aí vocês ficam nisso. E às vezes vai sair, às vezes, uma grande amizade dali, e é muito interessante. E eu queria explicar uma coisa pra vocês. Eu sempre lutei. Só que era outras artes marciais e tal. E aí eu comecei a fazer boxe. E aí, depois de 2 semanas, existe um sparring, né? Que nada mais é que uma luta ali, onde você luta com outras pessoas e tal. Só que assim, experiente e tal. No momento eu fui lutar, porque eu falei: ah, já que tá todo mundo lutando, eu vou lutar também. Eu dei 4, 5 socos, assim, muito errados e tal, e eu tomei um soco no nariz, assim, na hora escorreu sangue. Eu olhei,
pelo momento, eu quis ter muita raiva da pessoa que me bateu. Só que daí eu falei assim, cara, a raiva vai fazer eu ficar cego. E aí quando eu ficar cego, eu vou cada vez mais tentar bater nele, ele vai conseguir fugir, e aí ele vai me bater mais ainda. E aí, obviamente, é nítido que a pessoa pensa do outro lado. Só que daí eu comecei a fingir que eu ia, relaxava e tal. Resumindo, eu consegui desferir bons golpes, não apanhei mais, mas o que? Eu controlei minha raiva. Só que essa raiva foi controlada na academia. E aí eu começo a gravar esses vídeos e eu percebo que enquanto eu tô lendo os livros em voz alta, elas me ajudam na dicção, me ajudam a organizar as minhas ideias na minha mente. Então você vai ganhando ali 1% todo santo dia, mas você vai adquirindo, sabe? E assim, você normalmente não consegue focar porque você está intoxicado. Então assim, você acorda, bota a mão no celular. Ou colocar 5 minutos de soneca, ou então já para pegar para ver o que está acontecendo. Cara, fica um final de semana inteiro sem mexer no celular. Eu digo assim, só responde se alguém te manda mensagem, só. E principalmente se for tipo assim, a sua mãe, seu pai, alguma pessoa muito importante. Mas restante, nada. Sabe o que vai acontecer? Você quase não vai receber mensagem. Você quase não vai saber de nada que está acontecendo. E aí você vai começar a dizer assim, nossa, existe uma outra vida diferente. Sabe? Então assim, ó, o que você está fazendo, você não está resolvendo o que realmente importa. Você está se ocupando, você está ali fazendo milhões de coisas, mas você está só se ocupando. Você não é uma pessoa ocupada, você é uma pessoa que se ocupa. É diferente. Então assim, quando eu acordo e eu tenho missões claras do que, eu vou acordar, vou gravar esse vídeo. Vou editar ele e vou publicar. Eu não entro e vou fazer milhões de outras coisas. Eu faço isso. Quando eu acabo, aí eu vou para outra determinada coisa que eu tinha que fazer. Por quê? Aí eu vou concluindo coisas. Quando eu chego no final do dia, pode ser que eu fiz 3, 4 coisas, mas eu fiz essas 3, 4 coisas. Quando você começa, não, eu comecei a escrever. Aí não, agora eu vou fazer um café. Não, agora eu vou ir pra academia. Agora eu vou... Você fez 300 coisas, mas de fato, quantas dessas coisas você realmente fez decentemente? Você pode dizer, não, isso aqui eu concluí de verdade. Sabe? Então, assim, você tá bombardeado disso. E eu vou te falar esse conselho de brother que é real. Fica um final de semana. Silencia ali as pessoas. Não posta nada. E tu vai perceber, de fato, quem te chama. O que realmente é importante pra você. Aí tu vai começar a ver outras coisas. Então, assim, tinha fases que essa gravação de vídeo aqui ia ser impossível. Ia estar mexendo no celular, ia estar pensando lá fora, ia estar pensando o que eu ia fazer depois. Aí eu já ia arrumar a casa, aí eu já ia entrar, porque é déficit de atenção. Às vezes você pode até ter déficit de atenção, mas da grande das partes das vezes é porque você não tem foco. Você não tem uma visão clara do que você quer fazer. E aí, claro, tipo assim, se eu me propus a gravar 21 vídeos todo santo dia, gravar vídeo e entregar todo meio-dia, eu tenho que gravar vídeo e entregar todo meio-dia. Hoje é um exemplo claro, eu não consegui dormir, eu tive insônia. E aí, eu podia utilizar um pouco do meu tempo, que em vez de gravar, para dormir. Só que eu falei, eu me prometi. Então eu vou fazer. E depois eu durmo, se sobrar tempo. Mas eu vou concluir o que eu prometi. E aí sabe o que acontece? Sentei aqui, comecei a gravar, eu esqueci do sono. Eu esqueci que realmente eu precisava, tentava ir dormir. Aí eu ia estar dormindo lá, e aí eu acordar frustrado e falar, pô, mas eu podia ter utilizado ali um tempo ali e ter gravado rapidão. Sabe? E assim, eu vou falar uma parada pra vocês. O foco, ele vem muito de uma paz interna. Vem de uma direção. E de uma vontade.
Então assim, ó, quando você realmente tá, sabe, em paz com você mesmo, você começa a ter uma visão um pouco mais clara. E aí você começa a ter uns objetivos melhor. Então assim, ó, eu vou te falar 3 vilão do foco masculino que você deveria anotar, tá? Primeiro, carga emocional reprimida. Todo homem externo exige ordem interna. Todo foco externo exige ordem interna. Quando você está engolido por raiva, mágoa e medo, a mente vira um campo de batalha. E é o que eu falei. Às vezes, sei lá, você terminou um relacionamento. Eu já terminei relacionamentos que eu pensei que ia ser pra sempre. E aí, sabe o que aconteceu? Passei muito tempo com raiva, com ódio. O pessoal simplesmente, às vezes, postava alguma coisa e aí já ficava, nossa, isso foi pra mim. Só que acontecia, eu ficava ali o tempo inteiro, olhando. E aí ia me gerando uma raiva, um descontentamento. E aí o tempo ia passando. E aí a pessoa ia vivendo a vida dela. Culpa de quem? Dela não era. A culpa era minha. Então assim, primeiro, carga emocional, tá? Reprimida. Você tem que começar a parar de ter raiva. Então assim, que nem eu falei, tomei um soco na cara. Ah, o cara pode ser por tá fazendo por maldade, eu sou novato. Beleza, mas calma aí, vamos ver. Sabe o que acontece? Assusta outra pessoa. Porque normalmente ela pensa que você vai ter uma reação. E aí vem, às vezes, sei lá, você tá num relacionamento, começa a ter uma briga. Em vez de você falar uma parada e depois você vai se arrepender, respira. A pessoa fala, tu olha, entende, compreende, respira, fala. Então assim, primeiro, essa carga emocional reprimida. Você tem que começar a tratar isso. Segundo, falta de prioridade real. Você está tentando focar em 10 coisas ao mesmo tempo. E aí você tem um pouquinho de resultadinho ali, mas é isso. Mas nunca vai ser demais. Então assim, 3 coisas. Enumera 3 coisas no teu dia. E tu vai executar essas 3 coisas. Tu vai executar nem que caia chuva de canivete. Aquelas 3 coisas você vai ter que cumprir de não tem jeito, aquilo tu vai cumprir. E aí, se tiver mais tempo, coisa pra tu fazer, tiver mais tempo, fechou. Essas 3 coisas é indiscutível. Então, exemplo pra mim é treinar, ler e gravar vídeo. Fechou. Aí, obviamente, trabalhar e tudo mais são minhas obrigações. Mas essas são indiscutíveis que eu tenho que fazer. Tem que fazer. Não importa que hora que é. Não importa. Já aconteceu de eu ir treinar 2 horas da manhã. Porque eu não conseguia dormir. Cabeça acelerada. Falei, vou treinar. E aí começa a criar uma coisa que você assim. Quando você mente pra você mesmo, tipo assim, vou treinar amanhã. Aí tu vê, tu desperta, tu volta a dormir. Tu começa a aceitar essas pequenas mentirinhas. E dessas pequenas mentirinhas vão pra grande mentira. E aí tu vai aceitando. Quando você já começa a mudar, ou seja, isso aí já começa, tipo assim, não, eu tenho que treinar. Tu começa a mentir pra você começa a sentir raiva, nojo de você. Você fala assim, não, cara, eu não sou fraco desse jeito. Tá? Então assim, segunda coisa. Terceira coisa, ambiente sabotador, tá? Então assim, gente que te interrompe, sabe? A casa virada num caos, distração, o ambiente. Cara, conta. As 5 pessoas que você convive, conta. Jonathan, mas eu tenho um ambiente extremamente ruim. As pessoas que aqui em casa só reclamam. Perfeito. Se tranca dentro do quarto. Ninguém vai te entender mesmo. Tá nem aí, irmão. Eles não entendam. Eles que te julguem. Eles que falem mal de você. Foca em você. Foca em você. Sabe por quê? Quando você for pro caixão, você só vai salvar você, irmão. Indiferente. Trate com maior respeito as pessoas. Óbvio, principalmente seu pai e sua mãe. Indiferente do que aconteça, diferente do que você acha que tá certo e tá errado. Respeite. Mas, faça as tuas coisas. Cara, meus amigos só vão pra balada. Fechou, não vou mais sair com eles.
Vou achar um running club, vou achar um lugar que a galera corre, vou achar um clube de livro, vou achar um grupo de empreendedorismo. Ah, Jonathan, cara, para de começar a criar essas desculpinhas pra você. Ah, tô sem dinheiro, vai procurar um extra. Ah, mas eu vou ficar cansado. Então não reclamo que você não tem grana. Entendeu? Então assim, pare de querer dar desculpa. Para dessa desculpa que você fica implementando dentro da tua cabeça. Então assim, ó, eu anotei umas coisas aqui de um livro que eu achei muito interessante que eu queria falar pra vocês. Um é do Trabalho Focado, que diz assim, ó, o foco é a nova inteligência. A habilidade de se concentrar profundamente será a maior vantagem da nova era. Sei que tá vindo muita inteligência artificial, muita coisa. E, irmão, o foco sempre vai ser isso. O foco sempre vai ser a tua maior arma. Indiferente, pode vir várias inteligências artificiais fazer trabalho de todo mundo. Se tu não saber como utilizar ela e ter um foco para usar ela, porque daí, tipo assim, o que antes você demorava, sei lá, 6 horas, você demora 10 minutos, 15 minutos, meia hora para fazer. Aí, em vez de progredir, fazer outras coisas, tu vai, tipo assim, assistir um filme, vai fazer... E aí, tu já era, irmão. Tu já era. E aí, tem uma parada muito massa do Hábito Atômico que diz assim, ó, você não sobe ao nível das suas metas, você desce ao nível dos seus sistemas. Então, o que acontece? Quantos os sistemas seus são bem desenhados, do tipo, ó, eu vou acordar, eu vou fazer isso, vou pra academia. Academia eu retorno, faço isso, beleza. Aqui eu acabo, aqui tu tem um sistema. E aí tu executa o sistema. Tu vai executando o sistema. A tua meta é lá em cima. Ah, eu quero faturar meu primeiro 1 milhão com um ano. Beleza, a tua meta tá lá. Mas qual que são os teus sistemas? O que você vai executar ali? Como que tu vai executar esses sistemas? Beleza? E, obviamente, a gente sempre fala aqui da Bíblia. Provérbios, né? Provérbios 4, 25, 27. Olhem sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja por onde anda e os seus passos serão guiados. Foco não é força de vontade. Foco é sistema, visão e proteção da sua energia. Se blinda, irmão. Se blinda. Para de ficar cogitando coisas e se remoendo por coisas que passaram. Foca em treinar. Foca em executar. Foca em criar negócio. Foca em ganhar dinheiro. Cara, se tá sem dinheiro, você não fica procurando mulher. Você não fica atrás de relacionamento, irmão. Você foca em ganhar grana, em criar um shape, em se tornar foda, em se tornar um cara cada vez melhor. E aí, sim, se algum dia você tiver com isso tudo resolvido, aí você pega um relacionamento, se você quiser. Porque sabe o que? Você vai entrar num relacionamento que a pessoa só soma com você. O maior erro da maioria da galera, já foi meu erro, é entrar em relacionamento esperando que a pessoa tá ali pra completar algo que te falta. E aí tu vira um carente, tu fica inseguro, a pessoa faz alguma coisa, tu tipo, ai meu Deus, ela vai me trair, ela vai me enganar, ela vai me trocar, porque aí você não tá completo. Aí você, tipo, dá um presente, tu fica, putz, cara, mas eu deveria dar um presente melhor. Aí tu dá um presente melhor, aí tu fica endividado. Aí tu fica numa bolha, aí você começa a ter sabe, ficar ansioso. E aí vira uma bola de neve, irmão. Então foca em ganhar dinheiro, ter um shape. Principalmente se tu é baixinho. Baixinho, irmão, o que a galera mais alta tem de shape, você tem que ter 2 vezes melhor shape, mais lábia. É esse, o campo de batalha é esse, irmão. E acabou. Entendeu? E assim, ó, vou te dar 4 ritual. 4 ritual. Perfeito. Primeiro, o ritual da primeira hora. Então assim, irmão, primeira hora tu é sagrada. Não toca nesse celular, irmão. Sabe? Chega. Não encosta mais nesse celular. Máximo, colocar uma música. Só. E deu. Bloco profundo, tá? O segundo. Eu uso técnica de Pomodoro, tá? Mas isso aí você pode criar várias técnicas, procurar na internet técnicas de bloco, mas basicamente é 45 minutos focado, trabalhando, 15 minutos simplesmente fazendo nada, vegetando, tomando um café,
não mexendo no Instagram, nem nada, trocando uma ideia com alguém, conversando, tomando um ar, olhando a vista, apreciando uma música. E eu foco assim. Mapa de clareza semanal. Domingo, em vez de você estar virando copo de cerveja à noite, e no outro dia, na segunda-feira, você vai estar de ressaca, mal e começar a semana horrível, tira meia hora para tu colocar ali o que vai ser tua semana. E aí executar. E jejum de dopamina. Irmão, só acredita nisso e faz, sabe? Larga um pouco essa rede social, larga um pouco diminui um pouco o café, larga de ter relacionamento casual, larga de ficar correndo atrás de mulher em aplicativo, Instagram e curtindo e nem nada. Dá um jejum. Então assim, se você quer ter foco, a minha dica é essa daí, sabe? Foco não é luxo, é sobrevivência. Você precisa ter foco. Para adquirir alguma coisa, você precisa ter foco. Beleza? Então é isso. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreva no canal, dá o seu like e vamos junto. Doutrina de homem só, JC. Tamo junto.